A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridas Déboras. Maravilha estarmos juntas mais um mês, né? Nesse segundo mês do ano de 2023, onde muitas coisas chamam a atenção dos nossos olhos, mas a mensagem da cruz, que é o nosso tema, chama a atenção para o versículo escolhido, que é Hebreus 12, 2, quando diz: olhando para Jesus. Nossos olhos, eles são atraídos por muitas coisas, mas a palavra está dizendo: olhe para Jesus. E eu pergunto, onde estão os nossos olhos? Em Mateus 6, 22, vai dizer que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Bons olhos não são unicamente olhar a alegria de outros, queridas, com prazer. Algumas pessoas dizem assim: aquele tem um olho bom, porque olhou para aquela planta e a planta cresceu. Não, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está mostrando que os bons olhos são aqueles que não se atêm aos que estão vendo, né? As coisas que estão enxergando, mas buscam ressignificar essas coisas em Deus, porque foi o que Jesus fez. Quando a gente vai para Hebreus 12, o versículo completo, nós vamos ver que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então a gente percebe que o olhar de Jesus, Jesus olhou não apenas para as circunstâncias, né? Jesus olhou e viu a afronta. Jesus olhou e, de certa forma, se turbou diante da vergonha da cruz, coisa que ele nunca havia experimentado. Não era o sofrimento simplesmente, queridas, mas ele nunca havia experimentado o pecado. E o pecado da humanidade caiu sobre ele. Ele chegou a pedir ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, porque era algo diferente, era algo desconhecido para ele suportar na sua pureza. Mas, meus queridos, nós sabemos que, ao mesmo tempo, ele disse: não faça a minha vontade, mas a tua. E então, diante da cruz, Jesus não vacilou, porque ele sabia que havia um gozo o esperando. Havia no céu, não é? O propósito pleno foi realizado ali, na divindade, ele, o Pai, o Espírito Santo. E ele sabia que aquele momento era um momento que passaria, mas a glória que ele alcançaria para nós com a salvação eterna, essa sim estaria sendo alcançada, e esta era a verdade, era e é a verdade de Deus para a missão de Jesus e para as nossas vidas. Vivemos momentos difíceis, queridas. Momentos em que o certo é chamado de errado, em que o amargo é chamado de doce.
um pecado que nos rodeia, não é? Como diz na palavra do Senhor, no capítulo 12, no versículo 1, há uma chamada para nós. E diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Com certeza, o pecado nos rodeia de perto. E é muito de perto, e muitas vezes a gente se deixa embaraçar. Ainda que não caiamos, mas a gente se deixa embaraçar. Mas a palavra do Senhor diz que Deus preparou para nós uma carreira. Então, que possamos continuar marchando na nossa carreira, em nome de Jesus, para que possamos vencer.